Se você entra em qualquer fórum de tecnologia hoje, ou escuta os grandes especialistas da internet e disser que vai colocar uma 5060 zerada para trabalhar junto com seu humilde Ryzen 5 4500, a sentença é imediata. Vão te chamar de maluco, vão dizer que você está cometendo um crime de lesão à pátria chamado gargalo colossal. Vão afirmar com todas as letras que você está jogando o seu dinheiro suado no lixo. Mas sabe o que as indústrias e as fabricantes de processadores não te contam? O seu olho não joga os gráficos de uso de CPU. A sua diversão não depende de uma linha verde batendo 100% no canto da tela. O seu olho joga um game. Eles querem te convencer de que você é obrigado a gastar R$ 1.000, R$ 1.500 a mais em um processador topo de linha só porque você fez um upgrade da sua placa de vídeo. É o marketing do medo. O medo e o seu PC não seja perfeito. Mas a gente aqui não está para agradar fabricante, a gente está aqui para proteger a sua carteira. Bem, com isso, bem-vindo ao Hunter Tech. Puxa a cadeira porque hoje a gente vai caçar a verdade e abrir a caixa preta da indústria. Esses aqui são as configurações do PC que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Esse aqui é o PC, inclusive, eu tô com esses cabos conectados aqui porque o cabo do meu microfone estragou. E esse daqui é o cabo que eu estou passando internet para o computador. Tá, aqui dentro temos um Ryzen 4500, realmente é ele. Eu já vou estar abrindo o CPUzinho aqui junto com o GPUzinho. E aqui tem uma 5060 do modelo MSI Shadow Black. Tem cerca de 16 GB de memória RAM da Fury, tá? Aqui são os dados realmente dele. Ryzen 5 4500, 6 núcleos e 12 threads, basicão. E aqui vamos estar fazendo um teste de benchmarking. Tá. Aqui o processador que ele está passando por um processo de estresse. E olha que ele está com algumas configurações aqui abertas. Estou abrindo o CapCut porque eu estou editando esse vídeo nesse exato momento. Aí ele aqui fez cerca de 4.901 pontos em multithreads e single threads, que é somente um núcleo. Ele fez cerca de 482,6 pontos. Mostrando aqui também o GPU-Z, o problema é que toda vez quando você pega e fecha ele não mostra aqui na aba de baixo, ele sempre mostra nessa partezinha aqui, mostrando as tarefas que está gerenciando em segundo plano. Aqui é a 5060 de 8 GB, como eu falei, modelo da MSI, conforme eu havia falado. Aqui a gente está rodando no PCI 3.0, tá? Aqui ela vai estar capada um pouco, principalmente por causa do PCI 3.0, e também esse processador ele não consegue levar ela em 100%. De todos os jogos que eu testei aqui, não conseguiu levar ela 100%, a não ser aumentando a resolução. E deixando avisado, eu não testei em exato nesse monitor, tá? Eu testei, foi na televisão lá da sala, que por sua vez é um LG, no modelo 4K. Então isso significa que todos os jogos que eu testei aqui foram na resolução 2.5 em 4K também, todo com preset ultra, médio, e não utilizei frame generation em nenhum dos jogos, somente do próprio DLSS, que ele não utiliza geração de quadro, que significa que ele não multiplica os quadros artificialmente, ele simplesmente faz um upscaling das imagens, que é simplesmente reduzir uma imagem e apresentar e fazer um processo dela e apresentar ela em uma qualidade igual da resolução atual. O primeiro jogo que a gente vamos estar testando aqui será o CS2. Abrindo aqui o CS2, a resolução que eu utilizei foi em Quad HD, conforme eu te falei, a minha televisão é cerca de somente de 60 Hz e não passa disso. A qualidade gráfica que eu utilizei foi entre médio barra baixo e também algumas configurações no muito alto, mas nada exorbitante. Agora eu também queria entender por qual motivo o MCI Afterburner não funcionou aqui no CSGO, então eu só vou estar utilizando o próprio monitorador de quadros do próprio jogo. Aqui dá para observar como que o jogo está rodando tão fluidamente.
pois o jogo tá rodando acima dos seus 100 quadros, ele tá rodando tá oscilando entre 120, 130, até 100 FPS, mas não passa disso. Por mais que ainda há o problema aí de gargalo entre o processador e a GPU, e principalmente que a GPU tá rodando no PCI 3.0. Ele consegue entregar essa taxa de quadro mesmo tendo esse problema de gargalo entre o processador e o PCI 3.0. Isso significa que a placa de vídeo perderá cerca de 3 a 5% de sua potência real e o processador não conseguirá entregar 100% de uso da placa de vídeo. E também o CSGO ele puxa muito mais processador do que placa de vídeo, então isso dá a entender que, por mais que há gargalo, o CSGO ele consegue estar rodando até muito consegue estar rodando essa taxa de quadro muito boa. Partindo pro jogo mais pesado, chamado Lords of the Fallen, que ele é o nosso segundo jogo, a gente estamos testando ele numa configuração de quadro de HD com os gráficos tudo no médio e junto com DLAA ativado, que o DLLA ele é o ápice do DLSS, que significa que ele é a configuração mais alta dele. Que iniciando essa batalha aqui com esse boss, dá pra perceber que o frame time, ele sempre se mantém estável, ele não há quedas e não há stutterings, que seria aquelas travadas no meio da jogatina. O jogo ficou 100% estável entre os 48 e 50 FPS, não teve um momento que eu senti que teve uma queda e teve algum stuttering. E a placa de vídeo teve até um pouco de folga no quesito da memória RAM. Eu vejo que daria para chegar aos 60 FPS se o processador fosse mais forte e também tivesse no PCI 5.0. Agora eu vou estar fazendo um teste dele em 4K, com as configurações totalmente tudo no Ultra, só que só dando uma equilibrada no DLSS, porque quando eu deixo no DLLA pesa demais o poder da placa de vídeo e acaba não sendo muito jogável. Agora, com essas configurações, mesmo jogando no 4K, se eu tivesse colocado em tivesse colocado o DLSS em desempenho e também as qualidades gráficas tudo no médio, o jogo estaria lisinho, travado em 60 FPS até 70, porém eu não cheguei a testar. Olha, pra estar jogando com esse preset aqui, eu vejo que não tem como de não jogar com o FPS cravado. Porque a oscilação ficou muito grande, ficou uma oscilação entre 38 a 50 FPS. E isso em alguns momentos, principalmente lutando contra alguns bosses, vão tá atrapalhando muito. No caso, eu não cheguei a enfrentar nenhum boss no jogo, nem cheguei a chegar em algumas partes do jogo mais pesada, porque eu não tenho um save aqui dentro do jogo. Só que eu tenho ele no Xbox, que primeiramente joguei ele no Xbox e eu peguei e comprei ele pra PC, porque eu gostei tanto do jogo. Agora deixa aqui embaixo, eu quero saber se você acha que essa configuração tá jogável e principalmente com esse preset aqui. Na minha opinião, se cravar nos 40 daria pra jogar, mas esse jogo aqui ele tem a liberdade de estar deixando a taxa de quadro acima de 60 FPS. Partindo para o nosso terceiro jogo, que é o The Last of Us Parte 1, é o jogo mais pesado da lista dos quatro jogos que eu vou tá, que eu estou trazendo aqui. A qualidade de imagem que eu estou utilizando, ela é uma resolução que ela como seria um 3K e eu também estou utilizando o DLSS no qualidade. Isso significa que a resolução que vai estar rodando é 2000 por 136 por 1200. A qualidade de imagem ela a qualidade de imagem não, a qualidade dos gráficos eu coloquei no alto, no médio para estar rodando essa configuração. E como vocês podem ver, não passa dos 50 FPS porque eu cravei, porque estava dando muita queda no FPS com essa resolução e a qualidade gráfica no médio e no ultra, que eu utilizei essas duas. Após eu ter gravado o FPS em 50, ele se manteve estável, não teve nenhuma hora de queda. Só que por algumas limitações do meu processador e também do PCI 3.0, não,
Eu só cravei porque às Como é vezes que você chegava a está? 60 FPS em alguns cenários, mas havia muita queda. Então eu decidi pegar e cravar e o jogo ficou super jogado, não houve nenhuma queda, o frame time ficou muito estável. Só que a placa de vídeo nessa daí, nessa jogatina, ela praticamente ficou em seu sim, 100%, por mais que há algumas quedinhas ali para 80, 90. Em alguns momentos, até a memória RAM ela chegou até o seu 100% de uso. Foi no Não chegue começo do perto cenário do deles. jogo aqui, onde foi uma Não são ambientação muito mais bons pesada, onde tinha bem São mais selvagens. vegetações. O uso da memória RAM do meu PC chegou a 15 GB, mas agora baixou, porque aqui onde o Joel está, é um cenário onde tem menos vegetações e, por sua vez, só consome 13 gigas de memória RAM. Então, isso significa que aqui é uma área muito mais leve do que a do começo da gravação. Trocando somente a resolução do jogo e não alterando na parte dos gráficos nem na parte do DLSS, somente a resolução mesmo, colocando em quadro de HD, a gente vai ter aquele cenário que eu antecipei desde a primeira gameplay, que seria se não travar o FPS, dá muita queda. Eu não quero dizer que o jogo ele vai ficar injogável, mas se pegasse e cravasse a 60 FPS, o jogo ficaria super estável. Principalmente num cenário desse daqui, onde tem uma guerra acontecendo entre o Joel e um grupo que eles roubam corpos de outras pessoas e ao mesmo tempo matam eles. Mas esse aqui é a quantidade de FPS que o jogo vai batendo, ele fica oscilando entre 70 FPS e sempre dá oscila também em algumas quedas mais baixas, mas o jogo, se pegasse e cravasse ele a 60 FPS, que é a minha indicação, ficaria super estável. Mas se a gente for olhar também o uso da GPU e da CPU, fica muito fica muito gritante na questão da quantidade de uso, porque ambos ficam praticamente em seus 100% nesse cenário. Por mais que o uso de memória fica faltando 1 GB e 200. Pro nosso terceiro e último jogo, Dragon Ball Sparker Zero. Todos os testes que eu fiz nele aqui foi totalmente em 4K, com os gráficos totalmente no máximo. A gameplay eu não foi o que joguei, eu coloquei duas CPUs para estarem lutando. E não tenho muito o que falar a respeito desse jogo, um jogo muito bonito. Eu queria muito trazer ele aqui porque eu sou muito fã de Dragon Ball. Já deixo aqui adentro para vocês, já explicado. E em toda a gameplay que eu fiz aqui, fiz os testes e tudo mais, escolhendo os personagens, deixando as duas próprias CPUs lutando. A estabilidade foi muito grande, ficou entre os 50 a 60 FPS. Se tivesse cravado, novamente eu falo, com essa configuração que não tem como não ter um pouco de queda, s- a não ser cravando em uma quantidade de FPS bom, igualzinho do The Last of Us que eu fiz, coloquei a 50 FPS. Mas aqui nesse jogo em específico eu falo que não é necessário, porque o jogo sempre se mantém entre os 45, eu falei errado ali no começo, mas ele se mantém entre os 45 a 60 FPS. Não há uma queda muito grande, não. Só do fato do jogo estar em 4K com tudo no máximo, a placa de vídeo ficou em seu 100% de uso, por mais que sobrou memória RAM, foi pela falta de coisas no mapas em si, que não pesou muito na memória RAM. Mas a placa de vídeo em si, ela ficou em seu 100% de uso, o processador ficou muito em folga. Porque esse jogo em específico, ele puxa muito mais a placa de vídeo do que o próprio processador. Porque não tem muitas coisas no mapa para estar renderizando na parte na parte de CPU, que seria o todo completamente o cenário, e não há muitas texturas para a própria placa de vídeo
tá colocando na sua aberrante. Nós levamos esse kit ao inferno e voltamos. E o que o Hunter Tech caçou hoje de verdade? O gargalo existe, isso é um fato técnico, provamos isso com o MSI Afterburner e principalmente com The Last of Us mostrando a prova. Estando em resoluções mais altas, as quedas de FPS quase sempre não acontecem. Com resoluções mais baixas, como o Full HD, o The Last of Us ele fica praticamente injogável, porque sempre dá muitas quedas de FPS e muitos travamentos na jogatina. O que eu quis provar pra vocês aqui é que a grande mentira é que o gargalo invalida a sua jogatina. Isso é uma completa mentira, porque existe algumas soluções, principalmente você aumentar a resolução, e isso força a placa de vídeo tá aumentando o seu poder de uso. Podendo jogar em 4K e em 2.5K utilizando Ray Tracing e podendo fazer a sua placa bater até 100% de uso dela. É como eu falo, o PC perfeito não é aquele que tem que fazer todas as peças bater 100%. O PC perfeito é aquele que ele consegue suprir a sua necessidade de jogatina e também aquele que cabe exatamente no seu bolso, porque com essa configuração aqui você consegue rodar todos os jogos no máximo, mesmo tendo um pouco de gargalo. Você pode ter algumas soluções de limitar o FPS. Algumas pessoas, como eu sempre joguei em console desde a época do PS2. Eu não tenho a necessidade de ter que estar jogando jogos de campanha sem FPS. Agora, se a pessoa tem a necessidade de estar jogando jogos de FPS como CSGO, Warzone e tudo mais, aí sim eu vejo a necessidade de algum upgrade, e principalmente para quem vai querer mexer com edição de vídeo pesadas. Se você acha que esse vídeo te ajudou a clarear sua mente, se você deve ou não estar fazendo uma troca do seu processador por um processador mais atual, que seria um processador de R$ 1.000, R$ 1.500 mais caro, a única coisa que eu peço em troca é sua inscrição e a sua opinião aqui embaixo. Você poderia estar comentando nesse vídeo. Desde já agradeço e fiquem em paz.